Seja muito, muito bem-vindo, fique à vontade, a casa é sua. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra em Atos, capítulo 26. Quem quer ouvir a voz do Senhor? Atos 26. Nós vamos ler o apóstolo Paulo contando diante de pessoas muito importantes como que foi o dia em que ele ouviu a voz de Jesus. O dia que você escuta a voz de Jesus, querido, tudo muda. O dia que você escutar Jesus te chamando, não existem mais paredes, não existe. O que existe é a voz de Cristo, tocando o teu coração, te direcionando, te curando, te salvando, te redimindo. Quantos querem ouvir a voz de Jesus? Atos 26, quero ler com vocês então, verso 12. O apóstolo Paulo disse assim: numa destas viagens, indo eu a Damasco, com autoridade e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, a qual excedia o esplendor do sol, cuja claridade envolveu a mim e aos que iam comigo. Então, primeiro Paulo viu. Caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é lutar contra os aguilhões, resistir ao aguilhão só lhe trará dor. E disse eu: primeiro você vê, depois você escuta e depois você diz: quem és, Senhor? E respondeu ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Deus, nós te louvamos essa noite, ó Pai. Nós te louvamos por essa primeira conferência Vox. Nós te louvamos pela Igreja Batista Central em Belo Horizonte. Uma igreja centrada na tua palavra, uma igreja centrada no Evangelho, uma igreja centrada em Jesus, uma igreja cristocêntrica. Te louvamos, ó Deus, pela vida do pastor Paulo Mazzoni, sua família, sua esposa, a Ju, toda a equipe, todos os líderes, todos que estão envolvidos. Nós te louvamos, ó Deus, de estarmos reunidos nesse momento, ó Deus, em torno da tua palavra. Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa nação. Assim como Paulo, naquele dia, naquele exato dia, ao meio-dia, viu uma luz, ouviu a voz do Senhor, que o levou a falar, que o levou a perguntar. Deus, é isso que nós queremos esses dias, nós queremos ver a tua luz, Jesus. Nós queremos ouvir a tua voz, e nós queremos mudar as nossas perguntas. Nós queremos mudar a nossa maneira de falar. Senhor Jesus, nós te pedimos como os discípulos em Emaús, fica conosco, Senhor. Fica conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Voz. A voz, eu conversava esses dias com uma fonoaudióloga, e ela estava me falando assim, que a voz é como uma impressão digital. A voz é como um DNA, é uma marca, uma característica da sua identidade. Você tem uma voz, um timbre. Existem vozes parecidas, existem vozes feias, chatas, estridentes. Existem vozes Darth Vader. Look, no, I am your father. Existem vozes insuportáveis. A gente vem reclamando. Existe voz bonita. Já falei para vocês. A minha esposa, Natália, ela é cantora lírica, né? Ela fica o dia inteiro ensaiando.
O dia inteiro. Até a risada dela é lírica. Existe voz de criança. Como eu gosto quando a Maria, minha filhinha, me acorda. É muito legal. Eu estou lá, aí só escuto a voz. Estou assim, lá no sono, em Nárnia. Aí eu escuto uma vozinha falando assim, ô papai, acorda papai. Oi. Eu já acordo todo feliz, é a voz da minha filha. Acorda, ela está em cima, quebrando tudo, passando pasta de dente em mim, já estou todo feliz. Papai, tu esconda dente, papai. Mas só de ouvir a vozinha dele, meu dia já é outro, de ouvir a voz da minha filha. Quem quer ouvir a voz de Deus? Deus fala. E quando Deus fala, você também vai ouvir sobre a identidade desse Deus. Quando você fala, então a voz está ligada à identidade da pessoa. A voz também ela carrega mensagens. A voz ela está ligada à nossa identidade e a voz ela também carrega mensagens. E é muito bonito porque a Bíblia fala muito sobre a voz. Isaías, no capítulo 6, ele está no templo do Senhor, na presença de Deus, ele escuta uma voz que diz. Todas as pessoas na Bíblia que escutam a voz de Deus, como Paulo, elas caem prostradas, elas se rendem. E Deus está tentando falar com cada um de nós. A Bíblia fala em Hebreus que Deus fala de muitas maneiras. Os céus, eles proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus fala, de acordo com Romanos capítulo 2, na nossa consciência, na nossa noção de moralidade, de certo e errado. A Bíblia diz que o nosso coração, ele fala, a nossa consciência nos acusa pelos atos que praticamos. É Deus, são vários modos que Deus fala. E Deus fala de modo supremo através de Jesus. Eu vou perguntar mais uma vez. Você está na conferência Vox. Quem quer ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus? E Paulo ouviu a voz de Jesus. E Paulo foi transformado depois que ele ouviu a voz de Jesus. Paulo que perseguia a igreja. Paulo que devastava a igreja. Paulo que era contrário. Paulo que odiava. Ele era igrejofóbico. Ele não suportava a igreja. Ele perseguia. Hoje, hoje todo mundo, se você, qualquer coisa que você fala que você não gosta, você é fóbico. Eu não gosto de alface. Alface fóbico, você tem que gostar de alface. Hoje é um chilique, né? Qualquer coisa que você fala, não pode falar nada que você é fóbico, né? Ah, não, você é fóbico, sou fóbico. Paulo não, Paulo, ele de verdade era um igrejofóbico. Ele era um cristofóbico. Ele não suportava a igreja. Ele devastava a igreja. Ele era uma pessoa que não suportava. Mas aí teve um dia que ele encontrou a voz de Jesus encontrou Paulo. E aí ele se torna um missionário. E aí ele se torna o apóstolo Paulo, o enviado. Apóstolo significa enviado. No grego, apóstolo. É a mesma palavra no latim, missionário, enviado. E ele se torna um missionário, alguém enviado por Deus. Começa a pregar a palavra de Deus. E aí ele vai ser preso. Olha só, ele vai ser preso. Ele prendia antes as pessoas. Antes, ele consentiu quando Estevão foi apedrejado. Agora ele encontrou Jesus. Agora Paulo foi apedrejado. Antes ele apedrejava quem falava de Jesus. Mas quando ele entendeu quem era Jesus, ele falou, não, eu estava do lado errado. O certo é ser apedrejado por Jesus. Quem nunca ouviu a voz de Jesus claramente, quem nunca parou para ouvir a voz de Jesus claramente, fala, isso é loucura, isso não tem sentido. Mas quando a pessoa escuta a voz de Jesus, ela fala, é isso que faz sentido. Onde eu estava com a minha cabeça de não ter parado para escutar Jesus antes. Então Paulo se tornou um pregador. Paulo foi preso, e aqui nós estamos na reta final do livro de Atos dos Apóstolos. E nessa reta final, Paulo está aguardando uma audiência com o imperador, com César. Ele havia apelado para César, ele era cidadão romano, ele apelou para César, os judeus estavam perseguindo, os judeus queriam matá-lo, e ele estava preso. Olha só, ele estava preso, mas como ele próprio diz em Filipenses, ele estava preso, mas a palavra de Deus jamais está presa. Às vezes você fica olhando só para as suas algemas. Às vezes você fica olhando só para o que você não tem, só para o que você não pode. Às vezes você olha só para as suas incapacidades. Às vezes você olha só para as suas restrições. E Deus está te dizendo essa noite, Deus está te dizendo esses dias, você tem que olhar
para a voz de Deus através de você. Porque a palavra de Deus e a voz de Deus jamais estará presa. Você recebe essa palavra na sua vida. Paulo estava preso, mas mesmo estando preso, ele está agora na presença de governantes, de governadores. Paulo estava encarcerado. E quem estava coordenando aquele momento ali, aquela província que os romanos tinham conquistado, era um homem chamado Festo. E ele assumiu aquela província e descobriu que tinha aquele prisioneiro, o apóstolo Paulo. E um dia chegou Agripa. Quem era Agripa? Herodes Agripa. Ele era parente do Herodes o Grande, que havia mandado matar as crianças quando Jesus nasceu. Ele era parente de Herodes Antipas, que mandou decapitar João Batista, que estava lá consentindo com Pilatos quando Jesus foi crucificado. Então ele era de uma família de pessoas que odiavam Jesus, odiavam os seguidores de Jesus. E esse homem, Agripa, estava com a irmã dele, que chamava Berenice. Quem disse Berenice? Ele estava com a Berenice. E ele estava com a Berenice. E todos os historiadores falam que essa Berenice, tem uma aqui no Bega Shop, eles tinham um caso imoral juntos. Era uma família esquisita, era uma família sem princípios. E Agripa e Berenice estavam passando naquela província. E quando eles chegam ali, o Festo fala com eles assim. Ele fala, olha só, no capítulo anterior, 25, está escrito no verso 3. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia saudar Festo. E aí, como ficaram ali muitos dias, Festo falou para o rei o caso de Paulo. Olha, tem um homem que ficou aqui, está preso um tempão. O outro governador, Félix, deixou ele aí, está preso até aí. E esse sujeito aí, ó, todos os principais sacerdotes dos judeus, eles estão querendo matar esse homem. Eles não suportam esse Paulo. Ele é famoso, ele tem muitos haters contra ele aí. Olha só, todo mundo, ele é muito famoso. E eu falei assim para esse povo judeu, eu falei assim, ó, não é costume nosso dos romanos, nós somos mais civilizados que vocês. A gente não sai matando as pessoas assim. A gente primeiro escuta eles, depois a gente mata eles. Aqui é o verso 16. Respondi que não é o costume dos romanos entregar um homem à morte sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e ele possa se defender da sua acusação. Aí você vai vendo como que foi estruturadas as raízes do direito, né? Por isso que na faculdade de direito a gente tem a cadeira de direito romano. É quando começa a ser estruturado o sistema que é chamado hoje de romano germânico, enfim. Olha aqui, tem que ouvir, tem que ter a contradição, contraditório, vamos ouvir. De sorte que chegando eles ali no dia seguinte, sem me demorar, assentei-me no tribunal e mandei que trouxesse o homem. Levantando-se os seus acusadores, não apresentaram nenhuma acusação das coisas perversas que eu suspeitava. Então, o Festo falou, quando eu parei para ouvir Agripa, Berenice, você não tem noção, você não está sabendo. Quando eu parei para ouvir esse homem, eu vi os acusadores, não tinha sentido o que eles estavam falando, eu não estava entendendo por que aquele homem estava preso. Ele estava muito tempo preso ali. E aí fala assim, no verso 19, tinham, porém, contra ele, algumas questões. Olha como que Festo vai se referir à fé cristã nesse momento. Eles estavam falando dessa superstição, de um tal Jesus. Olha só, um defunto, que Paulo insiste que está vivo. Já viu? Você já viu gente na sua faculdade falar assim? É um tal de, eles ficam falando nesse clubinho na faculdade, de um tal de Jesus, ele já morreu, mas ele insiste que está vivo esse Jesus. E Festo fala um tal de Jesus que morreu e ele está falando que está vivo. Então eu fiquei perplexo quanto ao modo de investigar essa causa. Eu perguntei se ele queria voltar para Jerusalém, para ser julgado lá, mas Paulo apelou para o imperador. E agora não tem que, foi para o STF, não tem o que fazer agora foi para o STF. Aí, ó, eu mandei que, eu estou esperando, até mandar agora, eu vou mandar ele para o STF, ele vai lá para ser julgado. E aí a Agripa perguntou, a Agripa falou assim, olha, eu também queria escutar esse homem. Eu estou a fim de escutar essa história, é um caso muito curioso. Eles não tinham nada para fazer, tá vendo? Eles governar, eles não queriam, tá vendo? Eles queriam ficar ouvindo, eles queriam ficar na intriga, tá vendo? Queriam ficar só no Instagram, curtindo as fotos, só enchendo as paciências, tá vendo? Tem gente que tem a gripe, sai a gripe da sua vida, em nome de Jesus. Olha aqui, fica só bisbilhotando, tá vendo? Não quer resolver, não quer ajudar. Quero ouvir, estou aí para ficar ouvindo, estou aí.
Vamos ficar ouvindo aí. Vamos lá, tem nada pra fazer, vamos ficar aí. Vamos. É a gripe, olha aqui. Olha que miséria. Aqui, ele pega e fala assim. Aí ele fala assim, então, eu quero ouvir esse sujeito aí. Aí, no verso 22, aí o Festo fala assim, então amanhã, nós não estamos fazendo nada, a gente não faz nada, não tem ninguém para governar mesmo, a gente não faz nada, vamos marcar uma audiência. E aí no verso 23, olha a descrição que Lucas faz dessa cena, gente, presta atenção. Parece a entrega do Oscar, esse aqui é o baile Vogue do carnaval, olha aqui. No dia seguinte, eles arrumaram a conferência Vox no dia seguinte. Em um dia, eles organizaram a conferência. Olha aqui, no dia seguinte, chegou Agripa e Berenice. Né? Quem disse? Ela chegou com muito aparato. Na NVI fala assim, com muita pompa e circunstância, quase fala assim. Ele chegou com muita pompa. Chegou, parece que teve um tapete vermelho para o discurso de Paulo. Chegou, tira foto, nós. Aí eles chegaram, olha a descrição. Aí chegou, entrou Agripa, entrou Berenice. Aí eles vão entrando, no auditório, no pretório, principal sala de audiências. Eles pegaram uma sala de audiências importante na cidade. Eles foram lá no Palácio das Artes, vamos lá, coloca orquestra, vamos organizar, chama o Estado de Minas, chama todo mundo, chama a Folha de São Paulo também, chama o New York Times, não está valendo nada, chama todo mundo. Olha aqui, então, olha lá, e chamaram os chefes militares. Todo mundo queria ouvir Paulo. Paulo estava preso. Ele não podia sair. Sabe o que Deus fez? Deus trouxe todo mundo para ouvir ele. Paulo estava preso. Ele não podia sair. Não tem problema. Deus trouxe Agripa, Deus trouxe Berenice, Deus trouxe todos os chefes militares. Olha aqui. E os principais da cidade. Vai chamando a lista VIP. Aqui é os VIP. Os principais. Chama as pessoas poderosas. Chamou os artistas, chamaram as bandas, chamaram os youtubers, chamaram todos esses. Chama o prefeito, vai chamando o vereador, vai chamando todo mundo. E chamaram. E depois que chegou todo mundo, então, por ordem de Festo, agora traz Paulo. Então, Paulo chegou, já estava todo mundo pronto. Pare de olhar para as suas algemas. Comece a pensar, eu quero ser uma voz de Jesus. Eu quero ser uma voz de Deus na minha geração, quem recebe essa palavra. Então, essa é a primeira lição. Não interessam as algemas. Se você se propor, eu quero ser uma voz, eu quero ser uma voz, eu quero ser uma voz, eu quero ser uma voz. João Batista, ele era uma voz. Só que hoje as pessoas querem o cargo, elas querem a liberdade, elas querem o título, elas querem a posição. Não, olha só o que a Bíblia diz. Voz do que clama no deserto. Sabe quem estava clamando no deserto? Deus. E João Batista era a voz de Deus. Quem quer ser a voz de Deus na faculdade, na FMG, na FUMEC, na PUC, na Newton Paz? Quem quer ser a voz? Deixa eu ver, quem tem jovem que quer ser a voz de Deus? Você tem que ser a voz. Você tem que ser uma voz. Paulo, então, é essa voz. Olha aqui, disse Festo, rei Agripa, aí começou, silêncio no tribunal. Rei Agripa, começou, olha só o protocolo. Todos que estão presentes conosco, aqui vocês estão vendo um homem, que toda a multidão dos judeus tem me falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que esse homem viva mais. Eles querem matar ele para cadeira elétrica. Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte ele fez, e como ele próprio apelou para o imperador, eu resolvi enviá-lo. Mas como eu não tenho nada para escrever para o imperador, então eu trouxe ele aqui hoje, rei Agripa, principalmente diante de ti, para que depois de interrogado, eu tenha alguma coisa para escrever para o imperador. Eu vou encaminhar os autos do processo, mas o processo não tem nada, está em branco. É um processo que não existe. Eu preciso encaminhar alguma coisa para o imperador. E olha que legal isso aqui. Aí chegou o momento onde Paulo vai falar, pois não me parece razoável. Não tem sentido. Olha que não é razoável enviar um preso sem especificar contra eles as acusações. Então Agripa disse a Paulo, tens permissão para te defenderes. E Paulo, é agora que vai começar. Aperta o cinto, invisível, aperta o cinto. Agora, respira fundo. Respira fundo, que agora você vai aprender como é que você vai se tornar uma voz de Jesus. Quem quer ser uma voz de Jesus? É agora que você vai entender como é que é uma voz. O que é uma voz? O que é uma voz? Eu participei no ano passado de um evento que comemorou os 95 anos da Folha de São Paulo. O jornal dos mais influentes do país. Um dos jornais mais importantes, 95 anos. Eu sou um assinante da Folha de São Paulo e
E aí foi muito legal. Foi um evento, um fórum Folha, né, de jornalismo. E tinha pessoas de todos os ramos da sociedade, completamente capazes, cada um na sua área. E eles estavam discutindo sobre o Brasil. Eles estavam discutindo sobre questões que dizem respeito a qualquer pessoa que está aqui, que reside no Brasil. Se tiver um estrangeiro, mas você está no Brasil, então importa para você também. Então, o Luiz Fernando Veríssimo falou sobre a importância das crônicas, das colunas. Rui Castro, Fernanda Torres, atriz, falou. E tinham jornalistas de outras nações, jornalistas que estão enfrentando perseguição. Na Venezuela, o Maduro está perseguindo a imprensa, aí o sujeito foi lá falar, um repórter. E eles estavam falando sobre a Zika vírus, sobre o governo, sobre, na época, era, né, o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E eles estavam ali discutindo. E as pessoas que estavam sentadas, eu olhava para o lado, assim, todas as pessoas que aparecem no jornal, tudo político, tudo gente, só tinha as pessoas importantes do Brasil. E eu estava lá. Todo mundo falou, eu. Quem é você? Eu. E eu estava lá. Eu fiquei olhando. E eles falavam só assunto importante. Eu fiquei olhando assim. E aí, o dia inteiro, eles conversando, eles debatendo, eles colocando propostas. Foi tão legal, tão legal. Mas eu comecei a pensar assim. Então, a primeira conclusão que eu cheguei, eu fiquei olhando. Primeira conclusão. Nenhuma hora eles mencionaram o cristianismo, a igreja no Brasil. Nem para o mal, nem para o bem, nem, assim, não existe no diálogo. Eu fiquei olhando, eles falaram todos os temas importantes, eu fiquei olhando assim, aí eu comecei a ficar triste. Eu estava feliz, eu fui murchando. Mas como é que pode? Como é que pode? O Datafolha falou que 29% do Brasil se declara protestante. 50% católicos. Quer dizer, de acordo com o Datafolha, quase o Brasil inteiro se declara cristão. Comecei a pensar, peraí, mas tem uma coisa muito errada no Brasil, gente. Como é que é tanta gente? Eu fiquei olhando, e eles não falavam. Eu comecei a torcer para eles fazerem pelo menos uma piadinha qualquer. Nada. Não existe. É a voz rouca. Está sem voz, nós estamos afônicos. Olha a igreja falando. Colocaram mute em nós, meus irmãos. Ou talvez a gente não tenha nada para falar. Ou talvez a gente não tenha nada para falar. Não tem nenhum momento que alguém falou assim, a igreja, eles são 1/3 da nação quase, os evangélicos. São os 500 anos da reforma protestante esse ano. Dá uma glória a Deus aí, 500 anos da reforma. É um ano que nós temos que celebrar, nós temos que orar, cultos de ação de graça. Deus, nós não podemos perder a memória. Uma coisa trágica, é um povo sem memória. É um povo que não honra, é um povo com amnésia espiritual, porque aí você não tem legado. Aí você pensa que você está inventando a roda, nós não estamos inventando nada, meus irmãos. Por isso que é importante chegar aqui, escutar o que o pastor Paulo Mazzoni tem a dizer, escutar qualquer história, como que chegou aqui, de onde está vindo, para onde vai. Jesus, ele sabia de onde estava indo e para onde ele estava indo. Sei de onde vim e para onde vou. Paulo fala, eu não luto como quem esmurra o ar. Você não pode ser um menino que é levado de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina. Não, nós temos que ter raízes. Nós temos que ter alicerces. E é por isso que Jesus falou assim, em memória de mim. Temos que ter memória. Eu recebi o convite para estar lá em julho, em Wittenberg. Estão indo 10, 15 pastores e teólogos brasileiros me chamaram para estar lá. E nós temos que lembrar disso. Nós não podemos ser jovens que é memória de Snapchat. Acaba em 2 segundos. Os jovens estão ficando tão rápido, que os jovens não estão pensando mais. Eu fui com a minha filhinha, com a Maria. Eu acho que eu já contei isso aqui uma vez. Eu estava com ela assim, a gente comprou assim, era 2 coisas. Tipo assim, uma custava R$2, a outra custava R$4. E a mulher no caixa, na calculadora. R$6, senhor. Sério? Não. 2 mais 4, 6 aqui, sério? Senhor, R$6, senhor. Anestesia reflexiva. Os jovens estão colocando o cérebro no freezer. Desenterra o teu cérebro na cripta lá, meu irmão. Põe o teu cérebro no lugar de volta. Tem gente que está tão cabeça aberta que o cérebro caiu para fora. Põe ele no lugar. Põe no lugar esse cérebro seu. Pensa. Deixe de ser um zumbi.
Diz que a avestruz coloca a cabeça na terra para esconder. Os jovens colocam no iPhone. Colocam na tela do computador, no laptop. Fica com leptospirose. Meus irmãos. Eu fiquei olhando aquilo. E aí, de repente, presta atenção, de repente, eu estava olhando assim, quando eu estava ficando muito triste, eu estava ficando muito chateado, muito, sério, diante de Deus, eu estava triste. De repente, eu vi uma luz. Eu olhei. O tempo todo, igual vocês estão vendo aqui, Vox, o tempo todo, estava escrito assim, Folha de São Paulo. Eu falei, Paulo. Nós estamos tudo quieto aqui. Paulo continua pregando. O nome da conferência era São Paulo. Então você tem que entender o que é o apóstolo Paulo. Quando a cidade de São Paulo foi fundada no dia 25 de janeiro, no calendário cristão, é a data atribuída ao aniversário de Paulo. Por isso que ela foi batizada com o nome do apóstolo dos gentios, São Paulo. Que dá nome ao estado de São Paulo, que dá nome à Folha de São Paulo. Se você ir nas principais capitais do mundo, sempre vai ter a Rua São Paulo. Tem Belo Horizonte aqui, Rua São Paulo. Tem a Catedral de São Paulo. É um homem lembrado, é um homem reverenciado. E sabe qual era o nome dele antes? Saul. Saulo é o mesmo nome, Saul. Ele era Saulo. Jesus fala com ele, Saulo, Saulo. Saul, Saul. No Antigo Testamento, conta-se a história do rei Saul. Um homem que tinha tudo para dar certo, mas deu muito errado. Um homem que tinha tudo para dar certo, mas deu muito errado. Saul, Saul. E aí ele vai se tornar de Saulo, Paulo. Paulo. Depois que ele ouviu a voz de Jesus, ele virou pequeno. Paulo significa pequeno. Ele virou pequeno. Então, pequeno. Diante de toda aquela multidão, pequeno. Olha aqui, pequeno. Paulo. Estendendo a mão em sua defesa. Esse gesto era o gesto dos oradores habilitados. Paulo estende a mão, era um gesto que só oradores, só que ele estava algemado. Então, provavelmente, ele levantou com as duas algemas. Provavelmente, que fala que ele estendeu a mão, mas no final ele fala que ele está com algemas. Então, provavelmente, ele fez o gesto do orador, porém, público para os oradores habilitados. Paulo era alguém habilitado. Quem quer ser habilitado? Dá uma glória a Deus. Nós temos que ser habilitados. Paulo, ele tinha conquistado o direito de ser ouvido. Só que hoje muitos jovens querem falar, pronto para ouvir, ficar em silêncio, escutar, aprender. Jesus Cristo, aos 12 anos de idade, em Lucas capítulo 2, o que Jesus está fazendo? Assentado, ouvindo. Paulo, e vamos correr aqui, olha só, ele estende a mão e ele começa a contar a história. Olha como ele começa o discurso. Estou muito feliz, olha só, ele está diante do sujeito, Herodes Agripa. A família que era pior que a família Corleone, só tinha mafioso. Era pior que o mensalão, o petrolão, eram os Herodes, meus irmãos. Vai juntando tudo ao Capone, os Herodes conseguem ser pior que tudo. Eles crucificaram Jesus, eles decapitaram João Batista, ninguém ganha deles no mal, tá vendo? Eles são muito do mal, tem gente quase que parando, mas eles estão na frente ainda. Ele está diante daquele, em vez de ele enxergar pernas, não. Vamos para o carnaval, tira a espada, os cristãos, não é isso. Você não é um Stormtrooper, calma, não é Jedi, calma, não é Star Wars isso, calma. Você não vai sair amanhã de manhã, ligar o seu sábio e dizer... Eu não acredito que eu fiz isso. Olha aqui. Ele fala assim, ele está diante de... Olha o que ele fala. Eu estou feliz. Está vendo? Ele está diante... Ele fala assim, Agripa, eu me considero feliz de estar aqui na tua frente agora. Está vendo? Estou feliz, estou face a face com você. E ele vai dizer assim, porque eu estou diante de ti, e hoje eu posso me defender das coisas de que sou acusado pelos judeus. Paulo viu, naquele momento, em vez de vingança, uma oportunidade de falar de Jesus. Tire as oportunidades de reclamar, de gritar, de murmurar, de ofender. Transforme tudo isso em palavras que vão louvar o nome de Jesus.
Você pega o seu telefone, você lê aquele comentário que não gosta, que tem um monte de comentário que a gente não gosta. Aí quando você vai aqueles dedos, você fica possesso assim, você fala, não, estou feliz. E manda um verso. Quem quer ser menos dedo do mal aí? Paulo, ele podia falar, estou feliz. Porque Paulo tinha objetivos maiores. Quem quer ter objetivos maiores? E ele vai dizer assim, eu sei que você conhece os nossos costumes e as questões dos judeus. Sei que você está familiarizado. Paulo ainda fala assim, eu sei que você está familiarizado. Né? A família sua está matando todo mundo. Portanto, eu peço que você me escute com paciência. Olha o que Paulo pediu para Agripa. Peço paciência. O que é isso? Me escute até o final. Me escute até o final, Agripa. Ele já preveniu. Me escute até o final. Eu tenho uma mensagem para você. Eu estou feliz. Eu estou feliz, Agripa. Me escute até o final. Aí ele começa. A minha vida, desde a mocidade, o que tem sido sempre entre meu povo em Jerusalém, todos os judeus a sabem. Eles me conhecem desde o princípio. A primeira coisa que Paulo vai dividir em 3 partes do discurso dele, bem simples. Primeiro, ele vai falar a vida dele antes de Jesus. Segundo, como é que foi com Jesus. E terceiro, o que aconteceu depois de Jesus. Na primeira parte, ele vai falar, eu era um judeu, todo mundo me conhece, morei em Jerusalém. Está vendo? Paulo era honesto. Paulo era transparente. Qual que é a tua igreja? Qual que é a tua família? Onde você come? A identidade está ligada ao lugar que você está, à igreja que você está. A sua identidade está ligada ao teu ninho. A tua identidade está ligada ao que você se alimenta, ao que você come, na mesa onde você come. Então Paulo começa a contar quem é. Ele está falando, vocês sabem quem eu sou, gente. Eu cresci em Jerusalém aqui, todo mundo me conhece. Ele está falando, olha aqui, vocês me conhecem desde o início. E vocês, se quiserem, podem testificar. Dá o Google no meu nome aí, Saulo de Tarso. Pode procurar minha vida. Todo mundo sabe que eu fui criado e educado na mais severa seita da nossa religião. Eu fui fariseu. Eu era uma pessoa com uma postura. Dentro do judaísmo, eu não herança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais. Estou aqui e sou julgado. Então ele está contando de onde sido, de que contra o nome de Jesus de Nazaré, eu devia fazer todo o possível. Agripa, eu odiava Jesus de Nazaré. Agripa, eu era contra o evangelho. E eu não conseguia dormir, eu não tinha paz enquanto não destruía a igreja. Você ainda está aí com a Berenice, severo. Agripa, eu conheço isso aí tudo. Agripa, você está aí bebendo, eu bebi isso aí tudo. Você está aí cheirando, ajudando vilã. Eu estava muito pior que você. Sempre pior. E você... Calma, escuta, gente, escuta o negócio. Foi isso que eu fiz em Jerusalém. Ele fala o lugar, ele dá a hora, ele dá o nome, ele dá o dia. E ele vai falar assim, e eu recebi autoridade, presta atenção. Ele era tão bom no que ele fazia, que ele recebeu autoridade dos principais sacerdotes, e ele colocou muitos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Paulo votava, ele tinha voz no sinédrio. E é daqui que muitos explicam, muitos biblistas, que muito provavelmente ele era casado por causa disso. E lá em Coríntios 7, ele vai falar que ele já estava solteiro. Então, muito provavelmente, Paulo era casado, e a mulher dele ou largou ele depois que ele se converteu a Jesus. Paulo era um homem cruel. Paulo era um homem terrível. Ele obrigava, ele falava assim, ele torturava até a pessoa blasfemar, até a pessoa negar que Jesus era real. Ele era uma pessoa intragável, terrível e enfurecido demasiadamente contra eles. Até nas cidades estranhas os perseguia. Ele não ficava em Jerusalém, ele não se conformava. Ele ia nos outros locais. E numa dessas viagens, eu quero te dizer que é num desses momentos, é numa dessas viagens, indo para cá, voltando, é num desses momentos que Deus vai alcançar, a voz de Deus te alcança. É no meio do caminho. Você está aí quando você menos espera. Quando você está no meio da sua rotina. Por isso que nós temos que estar atentos, porque Deus está falando conosco. Quem quer ouvir a voz de Jesus? Era no meio da rotininha, no meio da sua vidinha. Você está numa vidinha ali, qualquer rotineira, minha vidinha. Fique atento. Olha só as 3 coisas que ele destaca. Agora, a experiência. Ele viu, ouviu e disse. E ele vai falar assim, então no meio-dia, numa dessas viagens, no meio-dia, foi o texto que nós lemos. Eu vi uma luz no céu. A primeira coisa, ele viu. Ele viu uma luz, ele reparou uma luz. E ele reparou que aquela luz começou a brilhar mais que a luz do sol. Que as pessoas possam ver o evangelho em nós. Primeiro as pessoas vão ver. Primeiro elas não vão ouvir. Primeiro elas vão o quê?
ver. Elas têm que ver uma conduta diferente. Elas têm que ver a postura diferente. Elas têm que ver que você é uma pessoa diferente. Você é luz e você não é trevas. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Você é luz, querido, você não é trevas. E ele viu, ele parou. E de repente, aquela luz envolveu ele e os que estavam com ele. E eles caíram com o rosto em terra. E aí ele ouviu a voz que falava. Em língua hebraica, quer dizer, falava na língua dele. Eu creio que Deus vai levantar jovens aqui que nós vamos falar, entrar em novas áreas na sociedade brasileira, falando na língua das pessoas, mas com a voz de Jesus. Quem acredita nisso? Você domina línguas, idiomas. Você tem acesso a pessoas. Você tem acesso a locais. Mas você não vai só ficar indo lá, mas você vai começar a ir para esses locais com a voz de Jesus. Com a mensagem do Evangelho de Jesus, em língua hebraica. Eu estava esses dias numa livraria com a Maria também, com a minha filhinha, comprando os livrinhos assim. E aí, uma mulher viu a Maria brincando, e minha filhinha estava brincando, e ela falou assim, nossa, a sua filha, ela é muito bonitinha. Umas pessoas com os olhos puxados assim, nossa, a sua filha é muito bonitinha. Eu falei, ela é bonitinha mesmo, eu sei. E aí ela falou assim, nossa, mas ela é muito assim, ela é falante. O que você faz assim que ela fica falando tudo? Aí tudo você tem que usar de desculpa para falar de Jesus também. Falei, não, sabe por que ela, sabe por que é isso? Porque todo dia eu oro com ela e conto uma história da Bíblia para ela. Falei assim. Aí a olho puxado virou para outra olho puxada e falou assim: "Caragacinho não gobang diga assim aninho não. Caragache, caragarinda ngai." E a outra falou: "Caragacinho diga maniga nissimi hoje lá, né?" Gente, me deu uma raiva. Me deu uma raiva. Deu uma raiva de não entender o que elas estavam falando. Falei, Espírito Santo, me dá a interpretação das línguas japonesas agora. E elas continuam assim, Jaspion, Changeman, Flashman, e eu dou uma raiva. Eu queria poder saber falar a língua dos japoneses naquele momento. Queria ser o Teo Hayashi naquele momento. Falei, Teo Hayashi, baixa em mim aqui agora. Para virar e falar assim, Korogochaya, Karagachiga, Karagachakata, Lagatisha. Você vai falar na língua das pessoas em nome de Jesus. Você vai falar, eu estava antes de ontem com a Maju Trindade. Quem conhece a Maju Trindade? A Maju, ela é tudo aí. Essas coisas tudo aí de Instagram e não sei o que. Ela é uma youtuber e tal. E ela foi contar o testemunho de conversão. Ela falou, Davi, eu encontrei Jesus. E ela começou a falar, ela começou a falar. E eu comecei a ver os vídeos. Eu não consigo entender como que, eu não entendo aquilo. E 4 milhões de pessoas ficam vendo ela. Eu falei, olha, eu não entendo, mas é muito legal. Fala de Jesus. Você vai dominar línguas que são os seus talentos, são os dons que Deus está colocando nas suas mãos. Quem recebe isso aí em nome de Jesus? Jesus falou na língua hebraica, a língua materna, a língua de Paulo. Olha aqui, Saulo, Saulo, por que me persegues? Deus vai te chamar pelo nome. Dura coisa, você está resistindo aos aguilhões. O aguilhão é tipo uma espora, é tipo um chicote. Paulo, você está resistindo. Não tem sentido resistir à minha voz. Pare de resistir à voz de Jesus, querido. Ele está falando, ele está falando, ele está falando. E você está coçando, está com coceira no ouvido. O diabo quer colocar uma coceira no seu ouvido. E você está com coceira no ouvido. E Deus está falando, e Deus está falando. E o WhatsApp está chamando, e o WhatsApp está chamando. E Deus está querendo te falar, e Deus está querendo te falar. E gente te chamando para o lado. Concentre-se na palavra de Deus. Concentre-se na palavra de Deus. Concentre. A pessoa que aprende a ficar atenta, aprende a concentrar. Às vezes eu estou falando aqui, e aí... Para uma pessoa é uma flecha aquilo ali. Para outra pessoa é uma pérola. Quem quer estar atento às pérolas de Deus para a sua vida hoje, essa noite? Quem crê nisso? Então tem que ser atento. Ficar atento àquilo que Deus está tentando falar com você. Só que a nossa cabeça fica no modo devaneio o tempo todo. A nossa cabeça fica viajando na maionese o tempo inteiro. Tem gente que não viaja para a maionese. Ele se mudou para a maionese. Ele mora lá na maionese. Eu moro ali na maionese, vira ali, eu moro ali. A pessoa não volta mais para a realidade. Teve um dia que Jesus estava pregando, e ele estava falando sobre a salvação do mundo, ele estava falando a palavra de Deus, e Jesus estava falando. Aí de repente um jovem interrompeu, Jesus pergunta, aí Jesus, pois não? Jesus, fala para o meu irmão dividir a herança comigo. É assim. Jesus pregando, Jesus falando, e o cara pensando no dinheiro, na herança. Aí Jesus fez assim, então gente, como eu estava falando, vamos continuar falando. Ele contou uma parábola, ele conta uma história, ele nem responde, ele conta uma história. E às vezes Deus está tentando falar com você. Olha só, Paulo, ele ouviu, eu sou Jesus,
Querido, agora eu quero te dizer o que acontece quando você escuta a voz de Jesus. Olha o que acontece quando você escutar Jesus, quando você parar, quando você sossegar, quando você parar de procurar alegria em quartos de motéis, quando você parar de procurar felicidade no fundo de uma garrafa de vodka, de pinga. Tem gente procurando garrafa após garrafa e não encontra nunca. O Evangelho de Jesus nos ensina a encarar os desafios da vida de frente, com lucidez, com a palavra dele. Só que o que o mundo ensina é você fugir dos problemas. O que o mundo ensina é você anestesiar o teu cérebro para dormir. O que o mundo ensina é você entrar em uma onda onde não vai chegar em lugar nenhum, para você nunca parar para ouvir a voz de Deus. Eu me lembro um dia que eu estava na faculdade, na PUC, eu sou formado em Direito aqui na PUC, no Coração Eucarístico, e eu sentei no Teatro de Arena, e eu estava orando, preparando para ir para a nossa reunião também que nós tínhamos, e eu comecei a orar, eu senti tanta presença de Deus, eu comecei a chorar, eu senti a presença de Deus. E de repente sentou uma moça do meu lado, que estava chorando também, falou assim, você está triste também, não é? Eu falei, não. Estou chorando aqui, estou falando com Deus. E ela disse assim para mim, nunca vi a menina na vida. Ela falou assim, mas eu começou a desabafar assim, com um desconhecido, estranho. Eu estou chorando porque eu estou triste mesmo. E ela repetia assim, eu estou vazia, eu estou vazia, eu estou vazia. Eu cansei de fingir que está tudo bem comigo. Eu cansei de fingir, cansei de ser uma casa. Eu cansei, eu estou vazia, eu não aguento mais, eu estou pensando em fazer uma coisa. Ela começou a falar assim. E aí eu peguei, evangelizei a menina toda. Essa menina é a Raquel, essa menina entregou a vida dela nas mãos de Jesus. Ela morava lá no norte de Minas, estava fazendo o curso de pedagogia. Eu conto essa história na primeira página do primeiro livro que eu escrevi, que chama Salva Vidas, como ser um jovem radical e ativo no reino de Deus. As pessoas estão vazias, então o que elas fazem? Elas colocam barulho, liga a música alta, liga o carro alto, liga o ar-condicionado, liga o barulho, liga o cachorro, liga, barulho. Porque se ficar em silêncio, incomoda. Se ficar em silêncio, o vazio começa a gritar. Se ficar em silêncio, começa a sentir esse aguilhão. Começa a sentir a condenação. Começa a sentir a culpa. Começa a sentir que essa vida não tem sentido sem Deus. Começa a sentir as trevas. Então tem que distrair. Pare o mais rápido. Escute a poderosa voz que sai do trono de Deus. Escute a voz que vem do céu, dizendo, este é o meu filho amado em quem eu me agrado. Escute a voz de Deus, a voz que criou o mundo, a voz que criou o universo, a voz que te criou, a voz que criou os animais. Em Jó capítulo 12 está escrito, pergunte aos peixes, pergunte às aves, pergunte a todos os animais, pergunte e eles responderão. Qual deles duvida, qual deles discorda que foi Deus quem criou todas as coisas? Escute, está na hora de nós escutarmos. Eu creio que é uma geração que vai escutar a voz de Jesus. E aí Jesus fala assim, agora levanta-te. Olha o que Jesus faz, ele vai te colocar de pé. Jesus vai te colocar de pé. Jesus, ele veio para nos levantar. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Por isso que onde Jesus ia, ele ia levantando as pessoas. Ele fala para Mateus, siga-me. Ele levanta da coletoria e vai. Ele fala para aqueles pescadores, sigam-me. Eu farei de vocês pescadores. E eles levantam. Jesus te chama a deixar as redes para trás. Jesus te chama a deixar o pecado para trás. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O mundo vai te chamar de andar de abismo. Um abismo chama outro abismo. O mundo vai te chamar para andar cada vez mais para as trevas. Jesus não. Jesus vai te chamar para andar de glória em glória. Para caminhar até ser dia perfeito. Olha em volta aqui. Olha em volta. Você tem que ser um jovem inteligente. Olha em volta aqui. Vê se tem alguém aqui torcendo para você sair daqui destruído hoje. Vê se tem alguém aqui torcendo para o seu casamento ser um fracasso. Para você ser uma pessoa infeliz, perturbada, paranoica. Não. É o contrário. O mundo vai te ajudar a morrer, mas a igreja, a casa de Deus vai te ajudar a viver a presença de Jesus. Nós somos corpo, nós somos família, nós somos uma casa espiritual. Olha, é o contrário, há um esforço aqui para você sair abençoado, um jovem bem-aventurado, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Um jovem cheio do Espírito Santo, um jovem que vai realizar sonhos para a glória de Deus, um jovem que vai brilhar, e as pessoas vão ver as boas obras e glorificar o Pai que está no céu. Quem recebe essa palavra, aplauda o nome de Jesus. Escute a voz de Jesus, aplauda o nome de Jesus, aplauda o nome de Jesus. Voz, a voz de Jesus vai ecoar nessa terra através do seu testemunho. Então, só existem essas posturas aqui, ó. Três posturas diante disso. Primeiro, a postura de Festo.
Então Paulo está falando, Paulo vai falar de Jesus, ele está contando, fica de pé, eu te apareci por isso, eu vou te fazer ministro, testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais você vai aparecer ainda. Eu te livrarei deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrir os olhos, e das trevas os converter à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus até o dia de hoje, permaneço dando testemunho. E ele está falando assim, então isto, no verso 23, Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos. E devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Aí Paulo falou que Jesus ressuscitou. Deu um novo significado para a vida dele. Uma nova direção. Você vai ser um pregador. Você vai pregar para os judeus, mas para os gentios, para o mundo todo. Essa mensagem é para a humanidade. E quando ele falou que Jesus tinha ressuscitado e que toda a humanidade tinha que ouvir aquilo que ele estava falando, foi nesse momento a primeira postura diante da voz de Jesus. Festo. No verso 24. A essa altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo, gritando em alta voz. Olha, a voz contra a voz de Deus. Ele começou a ouvir a voz de Jesus. Ele viu, primeiro ele viu a luz. Paulo, era uma luz que estava brilhando. Aí a voz começou a chegar. A voz começou a chegar. Quando a voz começou a chegar, o que Festo fez? Ele interrompeu. Ele gritou, ele tentou gritar, ele gritou mais alto, ele interrompeu e falou assim: Paulo, está louco, você ficou louco. As muitas letras te fazem delirar. A primeira postura é a postura, é demais, Paulo. Aí passou do limite. Paulo, você estudou tanto, você leu tanto, esse negócio é tão complicado. Não, isso aí é coisa de doido. Isso é loucura, Paulo. Isso aí que você está falando, porque ele olhou, como é que você pode estar preso e feliz? Isso é coisa de doido, estar preso, algemado e falar que é feliz. Não, Paulo, você ficou doido. Ele olhou para Paulo e Paulo estava falando de uma visão celeste que mudou a vida dele. Ele falou, não, isso não existe, Paulo. Visão celeste não muda a vida de ninguém, não. As pessoas ficam com um problema na visão, se fica olhando para o sol. Não, se você ficar olhando para o sol, não, Paulo, você ficou doido, Paulo. Não, Paulo, você leu demais, Paulo, para de estudar, Paulo. Fica mais burro aqui, Paulo, igual a gente aqui. Não, você leu demais. Olha aqui o que ele vai falar. Ele viu para Paulo falando que Jesus ressuscitou. Não, não tem isso não. Ele olhou para Paulo falar que Jesus é mais importante que a sua própria liberdade pessoal. Onde já se viu isso? Vocês ficaram doidos? Que Jesus é mais importante do que você ser livre e fazer o que você quiser. Vou deixar a vida me levar. Não. Como é que você vai deixar a vida te levar e ficar falando que não, que Jesus é mais importante que isso? E que essa mensagem é para toda a humanidade, não é só para vocês judeus, é que se entenda, não. Ainda quer falar que isso aqui é para todo mundo? Paulo, você ficou doido. E aí vem a resposta de Paulo. Paulo vai falar assim, mas Paulo respondeu, eu não estou doido. Eu não estou delirando, ó excelentíssimo Festo. Antes, digo palavras de verdade e de perfeito juízo. E ele vai dizer o seguinte, o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe essas coisas. Creio que nada disso lhe é oculto, porque isso não passou num lugar desconhecido. Olha o que Paulo exalta. Número 2, ele exalta a sensatez da fé cristã. A fé cristã é uma fé inteligente. Não, o que eu estou falando faz sentido. O que eu estou falando tem significado e traz significância para a vida. O que eu estou falando faz sentido sim, e é por isso, queridos, que passam séculos, pode mudar o que for, a fé cristã continua vigorosa. A fé cristã continua sendo um pensamento fundante, estruturante do mundo atual. Por exemplo, Slavoj Žižek, um dos maiores líderes do neomarxismo no mundo hoje. Ele
Foi publicado no Brasil recentemente um livro dele que chama O Absoluto Frágil, ou Por que devemos lutar pelo legado cristão. Ele não acredita no evangelho, ele não é cristão, ele é um ateu, mas ele fala assim no livro: eu sou obrigado a admitir que como sistema intelectual, a fé cristã é um sistema intelectual mais poderoso que existe. Nós não podemos simplesmente falar, não vale a pena o cristianismo. Nós temos que depender da fé cristã, muitos ensinamentos que vão trazer luz para o mundo hoje. Não é um cristão, não é um pastor que está falando isso. É um dos principais líderes do neomarxismo no mundo hoje. Isso mostra o vigor da fé cristã na sua sensatez. A fé cristã é um chamado para a luz. A fé cristã não é um salto para o escuro, é um salto para a luz de Cristo. Quantos querem dar esse salto? Por isso que um dia perguntaram assim para John Wesley: John Wesley, Deus não precisa do seu conhecimento. John Wesley foi um pastor culto, formado em Oxford, que ganhou milhões de pessoas para Jesus. E eles falaram: Deus não precisa do seu conhecimento para salvar ninguém, John Wesley. E John Wesley falou assim: eu sei, do mesmo jeito que ele não precisa da sua ignorância. Ele não precisa do meu conhecimento, da sua ignorância. Você podendo estudar, você vai estudar. Paulo vai dizer que a fé cristã é simples. Não, você que está complicando as coisas, Festo. O que eu estou falando aqui é simples de entender. Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Nós estamos em pecado, mas Ele morreu no nosso lugar. E está nos chamando para uma vida de santidade. Do poder de Satanás para o poder de Deus. Do poder das trevas para o poder da luz. É simples de entender. Você está dando migué. E ele vai falar, e é verificável. A fé cristã, Festo, é só você checar, tudo que eu estou falando aconteceu, é só perguntar para as pessoas que viram, as testemunhas. Isso não aconteceu escondido, não. Isso aconteceu diante de todos. Jesus foi crucificado na frente de todos. E Jesus ressuscitou e apareceu para muitas pessoas, como Paulo fala em Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios, que de uma vez ele apareceu para mais de 500 testemunhas. Quem quer viver uma fé inteligente para a glória de Deus? A segunda postura, a postura de Agripa, é a postura do quase. E Agripa vai falar assim: querer tu nos profeta, rei Agripa? Paulo pergunta para ele. E você, Agripa? Olha só, Paulo direcionou. E você, Agripa? Você crê nos profetas? E Agripa falou para Paulo: pensa que em tão pouco tempo você pode me persuadir a ser cristão? Eu sou quase cristão. Eu não vou virar cristão assim de uma hora para outra. Eu estou ainda refletindo. Então, Festo diz, Cristo é loucura. Agripa diz, Cristo é uma parte. Cristo preciso entender mais. Festo falou, não, você falou demais, Paulo. Agripa falou, Paulo, você acha que só com isso aí você vai querer me convencer? Você acha que é isso? Mas olha que interessante, ele era um rei, mas que estava preso no pecado. Paulo era um prisioneiro, que estava livre na palavra de Deus. Livre do pecado. E Paulo vai dizer assim para ele, para a gente encerrar. Respondeu Paulo, prover a Deus que por pouco ou por muito, não somente tu, mas todos os que hoje também estão me ouvindo, se tornem como eu, mas sem essas algemas. Olha que interessante. Paulo transformou a rejeição de Agripa num convite ao evangelho. Paulo deixou o convite aberto. Quem quer deixar o convite aberto? Você deixa o convite aberto. Você não bate a porta, você deixa a porta, o convite está aqui. Ele respondeu àquela rejeição com um convite e ainda estendeu a todos, de Agripa e todos. Eu desejaria que todos entendessem essa mensagem. Mas eu não vou impor, isso é vocês, mas sem essas algemas. Sem essas algemas. E tem a postura de Paulo. Tem a postura desse homem que vai abrir mão de tudo por Jesus. Ele encontrou a pérola perdida. Ele encontrou o tesouro perdido. Paulo estava convicto que o evangelho é mais do que as aparências. Aparentemente ele era só um prisioneiro, mas Paulo tinha a certeza absoluta. Sabe por quê? Porque ele ouviu a voz de Jesus. Quem ouviu a voz de Jesus? Então quando você estiver num momento que você está olhando as suas correntes, você fala, não, o evangelho, você sabe disso, o evangelho é mais do que aquela prisão momentânea, do que aquele momento. O evangelho é a eternidade. O evangelho é o nosso Deus. O evangelho é o nosso Senhor. Você lembra que você um dia ouviu a voz de Jesus, na hora da sua luta você lembra de Jesus. E ele vai dizer assim, dizendo isso, levantou-se o rei e o governador e Berenice e os que estavam assentados. E olha como é que encerra a passagem para a gente orar. Abre assim sua mão, olha como é que encerra, abre assim sua mão. Retiraram-se dali e falavam uns com os outros, dizendo, esse homem nada fez digno de morte ou de prisão. Então Agripa disse a Festo, quando ficou só eles, um com o outro, quando ficou eles sozinhos, eles falaram, esse homem
bem que podia ser solto se ele não tivesse apelado para César. Fecha os seus olhos. Como você quer que as pessoas permaneçam? Paulo foi muito claro. Ele disse: eu quero que todos se tornem cristãos como eu. Festo achou aquilo uma loucura, Agripa achou aquilo insuficiente, mas para aqueles que ouviram a voz de Jesus, Cristo é tudo. Cristo é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu quero que você escute a voz do Senhor falando no seu coração nesse momento, querido. Às vezes você está com as suas mãos abertas e você só percebe as correntes. Você só percebe o que está faltando. Você só percebe o que falta. Eu quero que você, nesses dias aqui, nessa noite, você comece a olhar tudo que Jesus já conquistou para você na cruz do Calvário. Você é livre do domínio do pecado, querido. Você é livre das trevas. Você é livre das influências destrutivas do pecado, porque você tem o Espírito Santo habitando em você. Você conhece a luz, você conhece a verdade. Eu vou te dar um motivo para você louvar a Deus. Ele morreu na cruz. Jesus morreu na cruz para te salvar, querido. Tudo posso naquele que me fortalece. 100% confiante, tudo posso. 100% dependente naquele que me fortalece. Queridos, fica de pé no seu lugar. Eu quero fazer essa oração para a gente encerrar. Abra suas mãos. Deus, nós te amamos. Comece a orar. 1 minuto de oração. João Batista era uma voz. Paulo foi uma voz. Que nós possamos ser uma voz nesses dias. Que você seja essa voz, essa vocação. Uma voz que vai carregar o Evangelho. Uma voz que vai carregar um convite. Uma voz que vai carregar palavras de Jesus. Que apontam para Jesus. Feche os seus olhos de mãos abertas em pé. Eu quero que você ore e escute a última frase que eu vou dizer, que é Apocalipse 21, verso 3. O último momento na Bíblia que aparece a palavra voz. Olha aqui. Apocalipse 21, verso 3. E ouvi uma grande voz vinda do trono, que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão seu povo. E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. 1 minuto de oração. Escute a voz do Senhor. 1 minuto. Senhor, nós clamamos, Deus, nessa noite, que essa conferência, esse tema se torne realidade das nossas vidas, e que a nossa vida não seja uma voz de reclamações, não seja uma vida que carrega apenas murmurações, palavrões. Nós queremos carregar o Evangelho, ó Deus. Nós queremos ser uma voz que aponta para Jesus. Nós queremos ser uma voz que prepara o caminho do Senhor. Nós queremos construir esses caminhos, essas pontes, como o apóstolo Paulo, que olhou para Agripa e construiu uma ponte com ele. Eu estou feliz de estar aqui. Nós não queremos ser essas pessoas que constroem abismos, buracos, num momento do Brasil onde tantas pessoas estão tristes, desempregadas, que nós queremos ser jovens gratos a Deus. Queremos levantar vozes de louvores, como Paulo levantou com Silas naquela cadeia. Queremos ter uma voz que direciona as pessoas para Jesus, que aponta para a cruz. Queremos ter uma voz que enxuga as lágrimas dos abatidos. Queremos ter essa voz humana, ó Deus. Mas nós sabemos que se nós não falarmos, a tua voz continuará falando, as pedras clamarão. Ó Deus, que nós possamos entender que é o nosso
privilégio falar a tua palavra com as nossas atitudes. Que a nossa vida tenha esse brilho, que as nossas atitudes possam ter um brilho, e os nossos amigos, os nossos parentes possam parar. Puxa, que brilho é esse? Que brilho é esse? E quando as pessoas pararem e começarem a olhar para nós, elas não enxerguem mais a nossa atitude, mas elas enxerguem a atitude de Jesus na cruz. E quando as pessoas começarem a olhar para nós, elas não enxerguem mais o nosso nome, mas elas possam ver o nome de Jesus sobre nós, nome que está acima de todo nome. Como Jesus nos orientou: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Mas quando eles param e olham para as nossas boas obras, eles começam a ouvir a voz de Deus, e por isso que eles vão glorificar o Pai que está nos céus. Faz isso conosco, Deus, que nós possamos desaparecer e que Jesus apareça em nós, ó Deus. Apesar das nossas limitações, ó Deus, apesar das nossas fraquezas, Jesus, apesar, ó Deus, da nossa incapacidade, apesar das nossas algemas, ó Deus, as algemas que nos limitam, ó Deus. Muitas vezes nós queremos fazer mais para o Senhor. Muitas vezes, ó Deus, nosso coração está queimando de amor pelo Senhor, e nós queremos pregar o melhor sermão, e nós queremos realizar o melhor congresso, nós queremos fazer o melhor estudo, e nós queremos compor a melhor canção, e nós queremos escrever o melhor texto, e nós queremos escrever, ó Deus, a melhor poesia, e nós queremos dirigir o melhor filme, tirar a melhor foto para honrar o teu nome. Mas nós não conseguimos, porque nós temos algemas, nós temos limitações, nós temos pecados, erros. Nesse momento, ó Deus, que nós possamos nos tornar pequenos, como Paulo, pequeno, mas que nós possamos nos lembrar que os últimos serão os primeiros por causa de Jesus. Que nós possamos lembrar que quando somos fracos é que somos fortes. Que nós possamos nos lembrar que o menor é o maior, que é melhor dar do que receber, que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Que nós possamos entender, ó Deus, que nenhum de nós é um super-homem, um super-herói. Que nós possamos ler as últimas páginas de Atos e perceber que o apóstolo Paulo termina na narrativa preso ainda em Roma, numa casa alugada que nem dele era, mas ele estava pregando abertamente sobre Jesus Cristo, ensinando acerca do reino de Deus. Ó Deus, que nós possamos entender isso, que o mais importante é que nós estamos livres para falar do teu amor. Não importa se nós temos algemas, não importa se nós somos inquilinos, não importa se nós estamos numa casa alugada, não importa se nós não sabemos falar outros idiomas, não importa se nós não temos diplomas, não importa se nós não temos dinheiro, não importa se nós não temos roupas de marca. O que importa é que Cristo vive em nós. O que importa é que Jesus está em nós, que Jesus habita em nós, e tudo mais é esterco comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo nosso Senhor, por quem consideramos perda todas as coisas. Morrer para nós é lucro, viver para nós é Cristo. Quer vivamos, quer morramos, façamos tudo para a glória de Deus. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o bom pastor, Ele é o bom pastor, Ele é a porta verdadeira, Ele é a videira, Ele é a luz do mundo, Ele é o sol da justiça. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus de Nazaré. Pode vir alguma coisa de Nazaré? Pode. Jesus veio do nada. Jesus veio de Nazaré. Quando você sentir, eu sou um nada, eu sou um ninguém, olhe para Jesus na cruz.
Olhe para Jesus na cruz. Queria que você aplaudisse o nome dele.